Olá a todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos descobrir o que essa pessoa deixou de dizer. É difícil falar, é muito D, é muito T, mas o que essa pessoa deixou de falar para você. Então eu peço que você feche seus olhos, respire profundamente, mentalize essa pessoa como se ela estivesse na sua frente. Traz a energia dela para cá e vai trazendo energia, mentalizando. E ao abrir seus olhos, você vai se conectar com uma das opções disponíveis. A primeira opção e a segunda opção. Se conecta com calma, vê aquela que te salta os olhos, aquela que você não poderia deixar de assistir, aquela que tem uma mensagem para você. Caso precise de mais tempo, pause o vídeo e se conecte, tá bom? E vamos para quem se conectou com a primeira opção. Continua mentalizando essa pessoa. Continua trazendo a energia dela para cá. A gente vai descobrir o que essa pessoa deixou de falar para você. O que essa pessoa deixou de te falar? O que essa pessoa deixou de falar pro meu grupinho número 1? Lembrando que isso aqui é uma leitura canalizada. Eu vou falar em primeira pessoa, como se eu fosse essa pessoa falando diretamente para você. O que essa pessoa deixou de falar pro meu grupinho número 1? Nossa relação, ela estava muito turbulenta. Nossa relação tinha muitas brigas. Na nossa relação, a gente queria impor coisas um ao outro. Nós queríamos coisas diferentes. Nós queríamos caminhos diferentes. Nós tínhamos idealizações diferentes para o futuro. E isso gerou brigas. Eu enxergo que foi uma decisão inteligente se libertar dessa história. Foi uma decisão madura. Foi uma decisão amadurecida. Não foi do dia pra noite. Eu amadureci essa ideia. Eu pensei sobre isso. Realmente não dava. Nós queríamos coisas diferentes. Nós queríamos futuros diferentes. E querer coisas diferentes gerava muitas brigas na nossa relação. Era um querendo impor coisas sobre o outro, porque cada um queria uma coisa diferente. Mas não ia funcionar assim. Nossa relação não ia funcionar
com um querendo impor coisas sobre o outro. Eu penso que se a gente não corre atrás daquilo que encanta nosso coração, daquilo que faz a gente viver, daquilo que faz a gente querer estar vivo, eu penso que se a gente não corre atrás dessas coisas, a gente morre em vida. A gente se trava no mesmo lugar, a gente não caminha, a gente não anda. E eu penso que quando a gente não caminha, quando a gente não anda, quando a gente estagna e a vida vira uma coisa parada, eu penso que isso não faz bem pra gente. Pra nós, pros humanos. Eu acredito que o humano tem que estar em movimento. Em movimento atrás das coisas que ele deseja. E eu não estava em movimento. Há muito tempo eu não estava em movimento. E há muito tempo eu já desejava e queria que esse movimento voltasse para minha vida. Há muito tempo eu já sonhava em ser livre de novo. Não ser livre porque você me aprisionava, mas ser livre porque eu tinha desejo de viver de novo. Eu queria viver. Eu queria me sentir vivo. E a nossa relação, ela me impedia de viver, de me sentir vivo. Porque a gente não desejava as mesmas coisas. E sempre que eu colocava os meus desejos, tinha briga. Sempre que eu falava o que eu queria, nessa relação, tinha briga. Porque você gostava de onde estava. Você gostava do jeito que estava. Pra você, estava bom. Mas eu queria viver. Eu queria conhecer o mundo, eu queria rodar por aí. Eu queria viver experiências que eu ainda não vivia. E sempre que eu falava desse desejo, você brigava comigo. Sempre que eu falava sobre isso, você brigava comigo. E foi por isso que eu fui embora. Porque isso foi uma coisa que foi crescendo, 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 crescendo. Até o momento que eu não aguentei mais. Até o momento que a minha vontade de viver, a minha vontade de ir além, a minha vontade de vida foi maior. Isso não é sobre você. Isso não é sobre você ser capaz ou ser incapaz. Isso não é sobre você. Isso é sobre mim, isso é sobre a minha vida, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades de ir além. É sobre a minha vontade de viver. Eu não quero ficar trancado em um lugar. Eu não quero ficar vivendo a vida brigando toda hora. Eu não quero ter que ficar pensando no que eu falo. Porque dependendo do que eu falar pode ter briga. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero conseguir viver uma vida livre. Eu quero conseguir viver uma vida de paz, de calma. Eu quero conseguir viver uma vida de
desfrutar, deleite. Eu quero viver uma vida assim. E eu não sei se você entende isso ou não. Eu não sei se você consegue entender o que eu tô falando ou não. Entender você consegue, mas eu não sei se você consegue sentir o que eu tô falando ou não. Eu não sei se você consegue sentir. Porque você não me escutava. E a gente sempre brigava. Você não precisa ficar pensando se eu te traí ou se eu não te traí. Você fica pensando, né? Se teve traição ou se não teve traição. Porque pode até ser que eu conversasse com algumas pessoas. Mas isso era porque a gente não conversava mais, né? Mas não teve traição. Eu nunca fiz nada de fato. Eu só tava tentando lidar com os meus sentimentos. Mas tudo que aconteceu você já sabe. Não tem nada escondido aqui. Não tem nada escondido aqui. Tudo que aconteceu tá às claras. Você sabe de toda a história. Na verdade, a história só mudou os rumos. Mas não tem nada escondido. Não é como se eu deixasse de te amar ou se eu não gostasse mais de você. Não é isso. Eu tenho sentimentos por você. Eu continuo te amando. Mas eu precisava, nesse momento, pensar em mim. E pensar nos meus desejos. E pensar, na verdade, no que eu considero que seria algo que eu desejasse, de fato, viver. Qual a história, qual a aventura que eu desejo para minha vida e que eu consideraria uma vida bem vivida. Meu grupinho número 1, eu não sei nem se tem alguém ainda me assistindo, porque isso aqui foi realmente uma cortada bem cortada, né? Eu não tenho nem o que te falar, mas só te desejar aí força pra você continuar vivendo, né? Continuar conseguindo caminhar essa jornada, porque essa pessoa aqui, ela já foi, né? Ela tá bem decidida, não tem retorno, não senti retorno nenhum aqui. E é isso, meu grupinho número 1 que eu tenho pra você hoje, tá bom? Espero que você fique bem e vamos para o grupo número 2. Você que se conectou com o grupo número 2, deixa eu só beber uma água.
para me desconectar da energia do grupo número 1 e conseguir canalizar aqui o que essa pessoa... lembrando que essa é uma leitura canalizada, eu vou falar como se eu fosse a pessoa falando diretamente com você. Então vamos lá, o que essa pessoa, que o grupinho número 2 está mentalizando, deixou de dizer para ela? O que essa pessoa, que o meu grupinho número 2 está mentalizando, deixou de dizer para ela? Sabe, eu tenho sonhos tão profundos e tão vivos na minha cabeça, eu consigo enxergar exatamente o que eu quero. Eu consigo enxergar exatamente o que eu quero, eu sonho com uma relação, eu sonho com isso. Eu não sei se você sabe. Você sabe, mas você tem dúvida. Eu vou te explicar por que você tem dúvida. Eu sonho com uma relação estável, firme na minha cabeça. Eu tenho esse sonho claro, claríssimo. Eu sei que eu tenho. Mas eu tenho dúvidas se é possível esse sonho acontecer. Eu tenho dúvidas se é possível realmente eu ter uma relação do nível que eu quero. Então aquele sonho que eu estava enxergando tão claro na minha cabeça já começa a ficar turvo. Eu já começo a não enxergar tanto. E aí eu paraliso. Eu paraliso porque não enxergar meus sonhos pra mim é paralisante, eu fico sem saber o que eu faço. Porque eu me movo pelos meus sonhos, eu vivo através dos meus sonhos. E eu não conseguir enxergar os meus sonhos me dá medo. Porque pra mim é como se nada fosse mudar e fosse tudo continuar exatamente do jeito que tá, sendo que eu quero mais. Eu sei que eu quero mais. Eu sei que eu quero muito mais. Mas me dá medo, porque é como se eu... Quando eu não enxergo, é como se tivesse acabado tudo. Eu não consigo ter uma fé até nos momentos turbulentos. Eu consigo ter uma fé quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, eu acredito. Mas quando não tá tudo bem, mesmo que externamente esteja tudo bem, mas quando não tá tudo bem comigo, eu não enxergo mais. E aí eu desacredito. E aí eu não tenho mais fé. E aí pra mim é como se nada fosse acontecer. E como se todos os meus sonhos tivessem sido jogados no lixo. Eu desejo aquela relação que eu fico sonhando com aquela relação e desejando aquela relação que seja totalmente apaixonada. Que o casal é totalmente apaixonado e que um é super atraído pelo outro. Tem muito desejo. Tem muito desejo, tem muita paixão e tem aquela familiaridade. Ao mesmo tempo que tem aquela familiaridade, a gente tem uma vida que nunca cai na rotina, porque a gente é como se cada dia fosse não o primeiro, mas como se cada dia fosse um dia único. Mesmo que
todo dia a gente fizesse janta juntos, a gente conseguiria, eu sonho com aquela relação que o casal conseguiria fazer cada janta ser única, cada preparo ser único e cada dia ter uma história especial. E eu sonho com esse tipo de relação. E eu quero uma relação com tanto amor quanto desejo. Eu quero uma relação que reine amor e sexo, como a música da Rita Lee. Eu quero uma relação que a gente tenha liberdade financeira para viajar por aí, para curtir a vida. Eu quero uma relação de cinema, de filme. Eu quero uma relação de filme romântico que tudo é idealizado. E é justamente por tudo ser idealizado que eu tenho medo. Eu idealizo tanto. Eu espero tanto. Eu tenho tantos desejos para essa relação e essa história eu já criei na minha cabeça há tanto tempo. Essa história eu já criei na minha cabeça há tanto tempo. Que eu tenho medo quando parece não dar certo, porque é uma coisa que eu desejei tanto. E aí eu fico me martirizando. Eu sei que eu me saboto. Eu sei que eu me saboto. Eu sei que eu me saboto. É que eu não sei não me sabotar. Eu não sei não me sabotar. Me sabotar pra mim é uma coisa que já vem de tanto tempo. Já é uma coisa tão interna minha. É minha zona de conforto. Porque quando começa a dar gatilho, me dá medo, eu entro na zona de conforto correndo. Eu entro na minha zona de conforto e lá eu fico porque lá eu tenho essa ilusão de que tá tudo bem. De que eu tô sendo livre, escolhendo não fazer esse desejo, não materializar. Porque eu escolher não materializar me dói menos do que eu escolher materializar e eu não conseguir. Então eu prefiro ficar com a certeza do fracasso, do que com a incerteza do será se vai dar certo, será se vai dar errado, porque a certeza do fracasso eu que escolhi, mas a incerteza e a possibilidade de dar errado não fui eu que escolhi. E aí seria um fracasso maior ainda. Aí seria um fracasso. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre há um fracasso Gente, maior ainda. Dê uma olhada. a Siri aqui invadindo o meu vídeo. Meu Deus. Me cortou. Deixa eu reconectar. Seria uma queda muito grande. Peraí que eu tô tentando desligar o celular aqui, gente. Mas eu não sei.
Seria uma queda muito grande. Seria uma queda enorme. Vou tirar mais cartas. É por isso que, nesse momento, eu tô escolhendo ativamente. E eu sei que eu tô escolhendo isso. Eu tô escolhendo o fracasso. Eu tô escolhendo o fracasso. Eu tô escolhendo a escassez. Porque é o que eu acredito que eu consigo. E eu sei que nossa história estava crescendo. Eu sei que a nossa história podia dar frutos. Eu sei que a colheita podia ser enorme. Eu sei que a colheita podia ser abundante. Eu sei disso tudo. Eu sei que daria certo. Mas nesse momento, eu tô escolhendo cortar essa situação. Eu tô escolhendo acabar com essa situação. Porque de tanto saber que daria certo, se caso não desse, isso ia acabar comigo. Então eu escolho mais uma vez acabar com uma boa situação na minha vida. Mais uma vez. Mais uma vez. Não é a primeira vez. Meu grupinho número 2 é esse que eu tenho pra você hoje. Essa pessoa, ela realmente, ela se sente meio paralisada. Eu me senti aqui meio paralisada, ela se sente meio paralisada porque ela realmente acredita que ela não consegue. Então, ela fica desejando e por acreditar que não consegue, ela paralisa e não faz nada. É o mesmo negócio de pessoas perfeccionistas que são procrastinadoras, porque sabe que não vai alcançar a perfeição. Então, se não vai alcançar a perfeição, eu procrastino e não faço nada, eu fico parada, entendeu? Então é o mesmo mecanismo aqui, basicamente. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha ressoado. Caso tenha ressoado, eu peço para que deixe seu like como forma de agradecimento, né? Pela energia aqui de troca, tá bom? E gratidão.